falar mais sobre isso, sobre a abordagem, sobre a evolução do caso, né? É um caso muito rico, né, em termos da psicanálise, da psiquiatria, enfim. Foram 16 anos de tratamento porque ele me acompanhou, né? Eu fui expulsa lá do CPP2 para a Colônia, depois para o Pinel, e ele foi me acompanhando sempre, porque era uma transferência muito grande, como normalmente é nesses casos, assim, algo extremamente que não dá para... É quase como uma relação materna, assim, que você não tem como você deixar, né? Tem que continuar, você tem que assumir, ajoelhou, tem que rezar, né? É, então, quando ele começou a falar, já depois de sei se foi bastante tempo depois, porque eu me apresentei a ele, eu disse que eu era psicóloga de lá e tal, que meu nome era Cláudia, que eu sabia que o nome dele era fulano, e que eu queria conversar com ele quando ele tivesse disponibilidade, que ele me procurasse. E assim foi, né? Assim ele fez, mas demorou muito para ele começar a contar a história, assim, eu diria 1 ano, sabe? Enfim, claro que é uma história familiar complicadíssima, enfim, né? Transgressões e coisas muito, muito estranhas, né? Mas, bom, a gente pode voltar a isso depois. Nos quadros ditos paranoides, onde geralmente é um delírio que pode ser de vários tipos, há também a apropriação de uma nova identidade, portanto, assim, de um novo corpo da pessoa escolhida, entre aspas, para essa nova identidade. Há sintomas, por exemplo, como a dismorfofobia, no qual assim, a pessoa sente como uma parte do seu corpo estivesse distorcida. Ela vê mesmo isso, o nariz completamente assim, como se fosse um quadro, né, assim, do Picasso, né, uma coisa assim, tudo muito esquisito, né? É muito sofrimento. Mais como ela própria, o que evidentemente inclui a relação com o seu não corpo. Corpo de ninguém, corpo vadio, corpo perdido. Nos casos graves de histeria, o corpo pode ficar cego. Falando o quê? No caso da gravidez imaginária, a barriga cresce, a suposta futura mãe tem leite e todos os sintomas de alguém que de fato está grávida. Como essa barriga cresceu? Como esse corpo se preparou para o parto como se fosse tudo verdade? Poderia citar também as somatizações, mas na minha experiência, essas são ligadas a situações muito complexas para falar do corpo aqui nesse momento, né? Nas neuroses obsessivas, o corpo executa os rituais, por exemplo, lavando as mãos, obedecendo à risca os imperativos das ideias obsessivas, sempre criando caminhos para evitar a sujeira, que sabemos interna, o vazio, todas as catástrofes psíquicas imaginárias que, segundo essas pessoas, podem acontecer se esses rituais não forem cumpridos. Quer dizer, o corpo está em ação, né, para salvar né, alguma sanidade psíquica das pessoas, né? Nos casos de transtornos relativos à alimentação, o corpo grita, pede socorro, quando come sem parar, no caso da bulimia. Por quê? Para quê? Por quê? O fato é que nos casos mais extremos, o corpo se transforma em alguma coisa disforme, no qual a pessoa às vezes não se reconhece mais, além de muitos danos colaterais consequentes do excesso de peso. No caso da anorexia, há um imperativo da magreza que se impõe de maneira dramática. Eu não vou nem entrar aqui nas questões sociais que estão ligadas a isso, né? Mais uma vez eu escutei:
vou comer 2 cheeseburgers, porque um eu vou vomitar. Essas pessoas aprendem a controlar o seu peso nessa estranha equação comer e vomitar, e esse vômito é forçado, o que indica uma intencionalidade do gesto corporal, no sentido de controlá-lo, ou de tentar controlá-lo. Nos casos de adição a drogas e a bebida, por mais diferenças que haja de um caso para o outro, existe um fator comum, que é a necessidade, geralmente inconsciente, de anestesiar o corpo, anestesiar as angústias, as dores, as mágoas, os vazios, o vazio. Vale ressaltar, aqui é só um parênteses, assim, que eu estou tratando do corpo sempre entendido como uma unidade corpo-mente, né? E fazendo um trocadilho, o corpo não mente. A diferença está sempre em quem deseja escutá-lo e tratar do que ele pede, e dos que ignoram que em toda manifestação corporal há sentidos que, caso não sejam escutados, não ganham sentido para aquela pessoa. A escuta do próprio corpo é a transformação dessa escuta e a transformação dessa escuta numa narrativa é o que permite que ela seja escutada por um profissional. E que, a partir daí, desse compartilhar o texto do corpo, é isso que torna possível a saída do isolamento, geralmente impregnado da pulsão de morte. Todas essas estranhezas que acontecem com o corpo na clínica nos fazem pensar sobre os motivos pelos quais o corpo é geralmente protagonista da cena clínica. Na nossa cultura, desde o parto, o ser humano se constitui a partir do outro. Sem a interação com a mãe ou alguém que a substitua, não há humanização. Um bom exemplo disso é o filme do Werner Herzog, O Enigma de Caspar Hauser. Resolvi falar um pouco sobre esse filme porque eu acho muito paradigmático, né, dessa articulação do corpo com o outro, né, do nascimento de um a partir do outro, né. É um filme de 74 e o título original significa Cada um por si, Deus contra todos. Ele narra a história do Caspar Hauser, uma criança abandonada, envolta em mistérios, encontrado na Alemanha Ocidental do século XIX. Esse filme é publicado ele é baseado num livro do Jacob Wassermann, que tem um nome alemão complicadíssimo, publicado em 1908, que, por sua vez, retrata o caso de um adolescente encarcerado na Alemanha do século XIX, até a idade de 16 anos, quando teve o seu primeiro contato verbal e social. Somente depois disso pode ser observado algum desenvolvimento de Caspar Hauser na linguagem e na socialização com outros indivíduos, né? Então, devido à aquisição tardia, muito tardia, de uma língua materna, fora do período da infância, Caspar Hauser nunca desenvolveu uma competência linguística de um falante nativo, principalmente no que concerne a troca com o outro, né? Além disso, outras habilidades sociais foram seriamente prejudicadas, ainda que ele fosse capaz de aprender certas coisas, né? Esse episódio demonstra a importância da linguagem no processo socializador de um indivíduo, que vem a partir do outro, né? O filme inicia mostrando um jovem acorrentado em um porão, alimentado por um homem misterioso. O prisioneiro brinca com um cavalo de madeira, e o nome do objeto é a única palavra que ele pronuncia: cavalo.
o homem quer que o jovem aprenda a ler e a escrever, então lhe dá papel e tinta. O jovem aprende a escrever seu nome, Caspar Hauser. Depois, o misterioso homem retira Caspar Hauser do porão durante a noite e deixa numa cidade próxima, em Nuremberg, em 1828, com uma carta para o oficial da guarda. Perplexos com a figura, os moradores o deixam prisioneiro numa torre. O rapaz não é violento e se mostra inteligente, surgindo rumores de que ele pertencia à nobreza. Durante 2 anos, ele amplia seu vocabulário, ensinado por uma família que o ajuda e por um padre. E aí ele aprende uma série de coisas, né? Facilmente, como música, tricô e jardinagem. Mas é um fracasso total em compreender as convenções, o ethos da convivência, assim, tudo ligado ao outro mesmo, né? Então ele consegue fazer coisas sozinho, né? A apresentação do mal ou de Deus que trai o homem é tocada no Adágio de Albinoni, visualizada na natureza, ao vento, deserta de homens, e na impactante frase: cada um por si, Deus contra todos. Tudo é propositadamente paradoxal, contrastante. Não há Deus em tudo que é divino, num cenário que chama por ele, onde ele não escuta ou não quer escutar. O adágio permanece tocando. Caspar Hauser foi mantido trancado por 15 anos, provavelmente porque era herdeiro do trono em Baden, por questões de poder, como sempre. Mesmo que ele não viesse a saber, era uma ameaça, já que deixava de ser um menino selvagem e começava a desenvolver a noção das coisas, né? Então, eu achei bacana trazer isso para vocês, porque realmente é um dos filmes mais incríveis que eu já vi. Então, agora voltando para a nossa psicanálise, assim, segundo Winnicott, que é um autor, né, que eu gosto muito, assim, no início não há uma criança e a mãe, há o que ele chama de unidade mãe-bebê. Até que o bebê possa vir a ser alguém diferenciado da mãe, há várias etapas que precisam acontecer com o mínimo de interferência externa possível e que a mãe seja suficientemente boa, expressão cunhada por ele. Eu acho mais generoso que Freud, que dizia que toda mãe erra. É claro que, né, como mãe, eu prefiro o Winnicott, mas não só como mãe, né? Como psicanalista que lida e lidou, e sempre com casos muito graves, né? Que ele valoriza muito a experiência vivida, mais do que em contraponto com Freud, que dava mais valor à fantasia, né? Então, a gente pode depreender daí que, desde o início, o corpo só se torna um ser real e inteiro porque a sua formação é coletiva. No início, há uma dependência absoluta do outro, sem a qual muitos quadros patológicos clínicos, como os mencionados acima, podem ser desenvolvidos pela criança na própria infância, na adolescência e na fase adulta. O momento em que isso vai ocorrer depende do momento e de que tipo de falha ambiental foi sofrida pelo bebê. Para o nosso tema aqui, é importante ressaltar que a maioria das falhas está ligada a algum tipo de isolamento, de falta do cuidante, eu acho que eu inventei essa palavra, nos cuidados com a criança. Eu gostei. Como vimos, em todos os quadros patológicos, o corpo tenta desesperadamente uma conexão com o outro, seja de forma delirante, seja se isolando de si próprio, talvez para fazer dois. É como se houvesse uma revolta interna inconsciente pelas falhas e ausências do outro que não lhe permitiram que se tornasse um ser inteiro, integrado, real. Os sintomas, por mais diferentes que sejam, mostram os impactos causados na subjetividade pela ausência da unidade mãe-bebê, a ausência de um corpo construído coletivamente. Não há um
sem dois. Um dos aspectos que Winnicott enfatiza é o da importância da continuidade no processo de desenvolvimento. Não por acaso, a maioria dos distúrbios psíquicos, sobretudo os mais graves, mostram uma ruptura, uma falta de continuidade na possibilidade de ser. Muitas vezes o corpo se separa da mente para tentar fazer dois, sem sucesso. O corpo fala, grita, tenta fazer dois, esperneia, emudece, desaparece, se robotiza. Todas tentativas, na maioria das vezes, vãs de encontrar o outro que o faria um. Bom, depois de Winnicott, eu achei interessante trazer para vocês um outro tipo de abordagem de um autor que eu gosto muito, que é um filósofo português, o José Gil. Tem um livro chamado Metamorfoses do Corpo, né? E ele descreve nesse livro, entre outras coisas, a importância dada ao coletivo nas doenças, no parto, na cura. E, assim, é o oposto assim, é um não ao isolamento. Então, vamos lá. Diz ele, né? Pela colaboração coletiva na cura xamanística, que ele está falando também das tribos indo-europeias, né? Estabelece uma arbitragem entre essas duas situações complementares. No problema da doença, que é o pensamento normal, que o pensamento normal não compreende. O doente é convidado pelo grupo a investir uma riqueza afetiva para si mesma de aplicação. Um equilíbrio aparece entre o que é verdadeiramente, no plano psíquico, uma oferta e uma procura. A sessão xamanística fornece ocasião para uma coincidência entre os significantes e os significados. A doença, como qualquer outro acontecimento que provoque a irrupção de significações carregadas de acaso, de imprevisto, de perigo ou de sorte, faz surgir demasiados signos aos quais é possível atribuir coisas. A sessão fornece a esses signos um ponto de aplicação. Atribui-os a um ser maléfico, um deus ou um espírito, um monstro, que, no pensamento primitivo, reenvia sempre a um código sobrenatural, sendo o ritual da cura muitas vezes acompanhado da narração de um mito, o que fala do coletivo, né? E da ancestralidade. Assim, contrariamente ao sistema de pensamento que a ciência moderna supõe, sistema esse em que a relação moderna sistema esse que a relação, assim, que a ciência moderna supõe sistema em que a relação entre o micróbio e a doença, ou, assim, é exterior ao paciente, é algo que é externo. A relação entre o monstro e a doença é interior a esse espírito, consciente ou inconsciente, é uma relação de símbolo a coisa simbolizada, ou, para empregar o vocabulário dos linguistas, de significante a significado. O xamã fornece a seu doente uma linguagem em que se podem de imediato exprimir estados informulados e que de outro modo seriam informuláveis. E é a passagem a essa expressão verbal que permite simultaneamente viver sob uma forma ordenada e inteligível, e que sem isso seria anárquica e inefável, isso provoca o desbloqueamento do processo fisiológico. Mas como se opera essa passagem? De que modo o xamã faz entender ao doente a sua linguagem, essa língua secreta e esotérica que, por exemplo, os Kadaques, xamanes da Geórgia, chamam a Svartena, a linguagem dos deuses. Para ilustrar esse processo, Gil menciona Levi-Strauss, que mostra como o doente vive essa linguagem em seu corpo ao apresentar
a experiência da eficácia simbólica de um canto xamanístico dos índios cunãs. Esse canto, destinado a aliviar o sofrimento, ajudando os partos difíceis, retraça a viagem dos xamanes e seus ajudantes, espíritos protetores, em direção à casa de Mu, uma força responsável pelo feto que se apoderou da alma do doente, da mãe, né? Ora, essa viagem descreve de fato o itinerário através da vagina e do útero da doente, de tal modo que o canto age indiretamente sobre os músculos e os órgãos de uma pessoa previamente condicionada. Como se efetuou, então, a passagem para a expressão verbal? Que operador simbólico permitiu a reorganização dos significantes da doença numa linguagem com sentido? Para Gil, a única resposta possível é o corpo, já que esse constitui o suporte das permutações e correspondências simbólicas entre os diferentes códigos presentes, inclusive os códigos sociais, que a doença desorganiza e que a cura restabelece, integrando de novo o indivíduo no grupo. Gil diz que o permutador de códigos é o corpo. Assim como para Levi-Strauss, o chamado significante flutuante é humana. Para Gil, é o corpo. E suas energias que o significante flutuante designa. Para ele, o corpo sozinho nada significa. Fala a língua dos outros, códigos que nele se inscrevem. O significante flutuante, segundo Gil, designa uma força primária que no mundo primitivo circula por toda parte entre os diversos mundos que atravessa, os códigos enchendo os seres e as coisas de sorte de vida. Nessa ótica, é o homem que está no centro do universo e que o torna comparável ao centro de um campo magnético. Essas forças, personificadas ou não, atuam diretamente sobre o comportamento dos indivíduos. Cláudia, ficou mudo. Você acessou o mudo, sem querer. Nossa, eu nem toquei aqui, que estranho. Então, eu vou voltar aqui no parágrafo. Agora, nesse momento único, em que vivemos o isolamento forçado, os que têm responsabilidade consigo e com o próximo, experimentamos uma situação paradoxal. É preciso ficarmos isolados dos outros. Os que nos constituem como sujeito, como seres sociais, um enorme desafio para os corpos que estão sendo obrigados a viver a experiência do um para sobreviver e garantir minimamente a sobrevivência do outro, seja quem for. Finalizando, vemos como a perspectiva de um corpo integrado do qual o sujeito se apropria está presente numa leitura subjetivante da psiquiatria, na psicanálise, na filosofia e na antropologia. Era isso. Obrigada, gente. Eu queria agradecer, então, a fala da Cláudia, né, que fez esse belíssimo trilhamento aí, quase uma genealogia, uma etimologia, né, das várias ações do corpo, né, na psicopatologia psicanalítica, enfim. Então, para além de tudo, muito didática aqui para os nossos alunos. Então, depois a gente retoma, porque eu vi que no chat os alunos estão interagindo bastante, já puseram até link para o filme, enfim, né? Que legal. Tá tendo transmissão no YouTube, enfim, o negócio está bombando aqui. Tá bombando. É uma alegria, né? A gente, né, ver que como o pensamento crítico e a troca, né, das ideias, quando bem feita, contamina as pessoas. Essa é a boa contaminação, para usar o significante da hora aí. Bom,
É a melhor contaminação possível, né? Por mais contaminações como essa. Vamos contaminar geral. Consuelo, agora eu quero dar a palavra ao meu orientando, aluno, braço direito, enfim, né? Como eu disse aqui, trata da casa, para que ele dê notícias para o alunato aqui, e para os professores também, que eu vi que estão, né, assistindo aqui a nossa mesa, nossos resultados preliminares, Felipe. Então, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Muito interessante a fala agora, foi sensacional para conseguir compreender melhor ainda o trabalho. E vim aqui falar um pouquinho sobre a pesquisa preliminar que eu estou fazendo com a Joana. Também teve uma participação muito boa da outra aluna aqui da Veiga, da Giovana, não posso deixar de citar ela. E a nossa pesquisa se chama O Corpo no Isolamento Social, Sociabilidade e Novas Formas de Subjetivação. A gente fez uma pesquisa online para compreender como estava sendo essa nova forma de subjetivação das pessoas em isolamento social. O que vem acontecendo, as angústias, os sofrimentos, ouvir um pouco delas, como tem sido essa nova forma de viver que tem acontecido nos últimos 4, 5 meses. A nossa pesquisa teve uma adesão de 256 pessoas e ela foi realizada no final de julho e início de agosto. Entre as perguntas que a gente mais ficou lendo e ficou pensando, viu respostas mais interessantes, foi sobre as alterações de humor na pandemia. A gente perguntou quais eram as principais alterações de humor que as pessoas vinham passando durante essa nova forma de estar em casa, passando no isolamento. E a gente teve umas respostas muito interessantes. 65% das pessoas alegavam estar se sentindo ansiosas em casa, com o coronavírus, com tudo isso que vem acontecendo. Cerca de 30% das pessoas também estavam se sentindo melancólicas ou dispersas. Angústia, ansiedade, até sintomas depressivos foram relatados nessa pergunta. E a ansiedade foi o que mais teve respostas, que mais teve resultados. Verdade, né? As pessoas têm se sentido ansiosas em casa. E não tem como não estar, né? Estamos vivendo um momento que a gente não sabe se está com coronavírus. Estamos vendo o número de mortes crescer a cada dia. Estamos em casa. A gente não sabe se vai sair na rua e, de repente, se contaminar. É muito difícil. Eu acho que 65% de pessoas ansiosas é até pouco, eu diria, porque é difícil não se sentir ansioso nesse momento, né? Bom, com relação às alterações fisiológicas, a gente perguntou que tipo de alterações fisiológicas as pessoas estavam percebendo. 55% das pessoas tiveram alterações no sono e 35% de apetite, 45% de peso e 40% de dores musculares. A gente percebe que muitas dessas alterações estão ligadas diretamente ao corpo, ao peso, ao apetite, às dores. A gente cai em casa, a gente não tem mais para onde sair, a gente não se sente seguro de sair de casa, e isso tudo aparece justamente no peso, no nosso sono. E tem uma pesquisa que depois eu vou citar, do Bezerra, da Universidade Federal de Pernambuco, que tem dados muito semelhantes com a nossa, justamente também do sono. As pessoas estão com sono totalmente desregulado, dormindo mais, dormindo menos, ansiosas e muitas outras coisas. Bom, outra pergunta também que a gente analisou, fizemos e chamou muita atenção, a gente está no momento que se fala muito sobre a saúde mental, sobre os cuidados que devemos ter com nós mesmos, com a nossa saúde mental, com o nosso psicológico. E 62% das pessoas não procuraram nenhum tipo de auxílio psicológico ou médico durante essa quarentena, durante o isolamento social. O que contrasta com as 65% de ansiosas. As pessoas estão mal e não estão buscando ajuda.
muitas delas sabem que podem ter ajuda, mas as pessoas não procuram. Acho que nós, como futuro psicólogo, a maioria das pessoas do chat, nós temos que pensar mais em como fazer com que as pessoas procurem, entendam a importância do psicólogo, de a gente conseguir conversar sobre essas coisas, de eliminar, de aliviar, né, um pouco essas angústias que a gente tem enfrentado. Todos aqui enfrentaram algum tipo de angústia nesse momento. E eu achei muito chamativo que 62% de pessoas não procuraram nenhum tipo de auxílio, mesmo em sofrimento, mesmo com angústia. A gente também, nas perguntas abertas, a gente quis saber dessas 200 e muitas pessoas como elas estavam se sentindo com o uso de dispositivos tecnológicos, já que a maioria delas começaram a trabalhar de casa, home office, pessoas tiveram que estudar em casa, não tem mais a separação do ambiente de casa com o ambiente do trabalho. O lazer virou a nossa casa, o trabalho virou nossa casa, tudo virou nossa casa. E muitas dessas pessoas falaram de um esgotamento, de uma dificuldade muito grande de não ter mais essa separação, de estarem se sentindo 24 horas por dia trabalhando. Tivemos pessoas falando que não aguentavam mais olhar para uma tela, que se sentiam enjoadas, só de pensar no trabalho. E que esse esgotamento é justamente por causa dessa tecnologia, da gente ter que agora ficar 100% do tempo conectado. Claro, algumas pessoas falaram que até gostaram dessa nova forma de trabalhar, já que algumas delas já trabalhavam de casa, algumas delas até demonstraram um desejo dessa continuidade para não enfrentar trânsito, etc. Mas a maioria esmagadora das respostas, as pessoas não aguentam mais essa nova forma de trabalhar em casa, porque não tem mais essa separação do lar, do descanso, do trabalho, de nada mais. A outra pergunta foi com relação às relações sociais. Como as pessoas estão lidando com as suas relações sociais, com contato social no momento de isolamento. E também a maioria esmagadora das pessoas falou que tem sido difícil, que não tem mais conseguido, que tem se sentido angustiado, que não tem conseguido se manter próximo a pessoas, causando ansiedade, angústia, não tem conseguido ter laços fortes. Mas também, em contrapartida, outras pessoas falaram que se reconectaram, voltaram a falar com familiares que não falavam há muito tempo, com amigos que não falavam há muito tempo, que conseguiram usar essa tecnologia para se manter conectadas ao outro, a ter esse contato com outras pessoas. A última pergunta também da nossa pesquisa foi como as pessoas achariam que seria a vida após a quarentena. E a incerteza foi o que marcou essa questão. Isso também até dá para entender algo como o porquê a ansiedade foi tão forte na pergunta passada, porque quando você não tem certeza sobre algo, isso gera angústia, isso gera ansiedade. Muitas pessoas acham que isso não vai melhorar, que não tem jeito, que as coisas só vão piorar, que mais e mais mortes vão acontecer. Outras pessoas foram otimistas, bem poucas, para ser sincero, mas essas incertezas foram muito fortes, de não saber o que vai acontecer amanhã, de não saber o que vai ser daqui a um mês, o que vai ser a um ano, de ter que esperar por uma vacina. E então essa foi basicamente a nossa pesquisa preliminar. Claro, nós vamos sentar, vamos analisar ainda mais esses resultados, vamos pensar em como ampliar e melhorar esse estudo. Eu queria citar também um estudo do Anselmo Bezerra, da Universidade de Pernambuco, que ele entrevistou 16 mil pessoas, também através de questionários, e os resultados foram muito semelhantes com a nossa pesquisa, em todos os sentidos. A nossa pesquisa foi realizada, como eu disse, no final de julho, início de agosto. A dele foi publicada início de junho, o que gera mais ou menos uns 2 meses aí de diferença de respostas. A dele era sobre o início da, digamos assim. A nossa já era num estágio muito mais intermediário, avançado da coisa.
Na pesquisa dele, 74% das pessoas informaram que teriam menos disposição a ficarem isoladas as pessoas que têm menos condições de habitabilidade. Ou seja, pessoas que não têm muitas condições não se sentiam tão confortáveis em se manterem isoladas por muito tempo, por causa de questões de emprego, questões monetárias, tudo. Então, teve esse contraste, teve um recorte social dele muito interessante da pesquisa. Inclusive, quem quiser, depois eu posso passar, é muito interessante mesmo. Outro dado extremamente interessante da pesquisa dele foi que 11% das pessoas não fizeram isolamento social, dessas 16 mil. O que isso significa? Muitas dessas pessoas não podiam fazer e outras não queriam fazer esse isolamento. Ou seja, pessoas a todo momento não estavam fazendo, mas era um número bem menor antigamente, como a gente pode perceber. Antigamente não, né? 2 meses atrás. Nessa pesquisa, um outro dado que me chamou muita atenção foi que 89% das pessoas acreditam que o isolamento é a melhor forma de lidar com o coronavírus, enquanto 61% das pessoas afirmaram que fariam o isolamento o tempo que fosse necessário. E aí, quando a gente vai trazer um pouquinho agora para a realidade de setembro de 2020, a gente fica pensando, onde essas 61% de pessoas foram parar? A gente tem visto bares, praia, transporte público, tudo lotado, tudo sem espaço, as pessoas não usando mais máscaras, saindo na rua como se já tivesse uma vacina e ninguém tivesse contado para a gente. É até um pouco estranho a gente pensar nisso, porque as pessoas simplesmente estão aí, estão na rua. Talvez nós já sejamos a minoria em casa, o que eu acho um pouco assustador pensar. E aí também eu fiquei pensando, meu tema de monografia 2 é muito sobre a memória, não no sentido da coronavírus, mas em uma outra relação. E eu queria trazer também um pouquinho sobre essa relação da memória. O psicanalista Edson de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu estava lendo um artigo dele, que a Joana, inclusive, me passou, que ele traz uma frase muito interessante. Vou dar uma dica aqui para vocês. Não temos como mudar o curso da história, mas precisamos de uma política nacional de memória. Não podemos esquecer o que aconteceu. As pessoas que morreram não merecem ser esquecidas. Ele também afirma, logo em seguida, uma frase que me chamou muita atenção. Devemos lutar contra esse maquinário do esquecimento e resgatar e lembrar dessas histórias, criar memórias e não deixar se esquecer todas as vidas que foram perdidas. Hoje, no Brasil, nós temos 130 mil mortos. No mundo, já estamos chegando a 1 milhão de mortos, com 29 milhões de pessoas contaminadas. A OMS declarou ontem que batemos o recorde de contágio diário, com 307 mil novos contágios. A pandemia está crescendo. Tem países como Israel, que inclusive declarou essa semana que vai fazer um isolamento severo por 3 semanas, porque o vírus está voltando, a segunda onda está vindo, e as pessoas estão na rua. E, para fechar, eu gostaria de falar que a memória é importante. Nós temos, como o psicanalista falou brilhantemente, nós devemos lembrar do que está acontecendo. Não podemos esquecer as mortes. Não podemos achar que nada aconteceu, que foi tudo uma mentira. Nós devemos sempre lembrar que a escravidão no Brasil, às vezes a gente esquece, durou 300 anos. Que nós só temos menos de 150 anos sem escravidão. Nós devemos lembrar que na ditadura pessoas foram torturadas, mulheres sofreram, homens sofreram perseguições, torturas, pessoas próximas a nós foram torturadas. E devemos lembrar que essa pandemia matou milhares de pessoas e continua matando. E que esse número ainda está aumentando. Eu acho que a única certeza que nós podemos ter disso tudo nesse momento é que nós não podemos esquecer disso jamais.
que nós precisamos criar memória e que nós precisamos continuar lembrando que a pandemia está aí e continua matando pessoas dia após dia. É isso. Obrigada, Felipe. Felipe tem antes de eu abrir aqui para as perguntas, Felipe tem uma monografia, bom, eu sou suspeita, obviamente, né, porque sei te orientar, mas um tema interessantérrimo. Ele só mencionou a parte da memória, mas é corpo, identidade e memória, quer dizer, de uma atualidade, né, e com recorte que eu particularmente acho mais interessante ainda, que ele está, né, trabalhando a questão das tatuagens e do apagamento, né, o que a gente, essas diversas inscrições nesse corpo, tela, né, e aonde é que ficam escritas, né, essas memórias, ou aquele Freud lá primeiro, né, do projeto, aquelas facilitações, né, aquelas inscrições, chamadas representações mentais, como é que isso se dá na borda, né, na superfície. E acho que ele fez, então, essa articulação que eu achei muito interessante, né, da questão da memória do corpo e um país onde, né, como diria uma historiadora que eu gosto muito, Mary Del Priore, né, em um país sem memória, história para quê? Então a gente acaba se né, puxando esse novelo, né? Quer dizer, um país onde o chefe de Estado, enfim, né, banaliza as mortes, que não é coveiro, enfim, chama de gripezinha e afins, não é de se estranhar, né? Não só o negacionismo, mas que, ou como a secretária, né, da Cultura diga que nós somos negativos, né? Que essas mortes, né, devam ser esquecidas, né, ou pelo menos que haja todo um direcionamento, né, um incentivo, um reforço. Então, quando eu indiquei para Felipe, é um psicanalista que eu gosto muito, estava inclusive na minha banca de doutorado, Edson Luiz, lá da Federal do Rio Grande do Sul, é um chamamento. Né, é um chamamento para, ainda mais aqui, nós psicólogos, alunos, né, nós psicanalistas, essa é a nossa matéria-prima, né? Você, quando alguém nos pede ajuda, né, e vai recontar a sua história, né, refazer que a gente daria a palavra para Cláudia, porque eu acho que é assim que a gente convida os mais novos também, né, a ouvir histórias não só de outros tempos, das tradições, mas que os mais velhos também possam, os mais velhos intermediários, os novos, quer dizer, eu acho que tem uma questão do saber que é transgeracional, e certamente a gente não pode pensar isso na academia sem convocar essa categoria de memória, e se a gente quiser pensar a identidade, uma identidade nacional, né, como é que a gente faz um país, como cantaria Jamarina, né, dos anos 80, como é que você faz um país, né? Como é que você refaz um país, né, sem pensar a própria história, apagando, né, querendo proibir, né, a homenagem, né, os ritos simbólicos aos seus mortos, enfim, né, acho que é toda uma cadeia aí de raciocínio que, né, vai se intricando e vai fazendo muito sentido, né? Bom, Felipe descreveu aqui, né? Então eu acho que de uma maneira muito sintética, muito boa, acho que como categoria para a gente pensar essa corporalidade na quarentênica, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, jovem até, que é o Pedro Duarte, e que para mim disse uma das coisas mais interessantes, né, para a gente pensar a questão do home office, que Felipe menciona, porque realmente os nossos entrevistados, alunos negros, falam muito isso, né? Uma casa, né, um lar, ele é pensado a partir de alguns pares antitéticos, né? A rua, né, o descanso, o lazer, o trabalho, a saída, a entrada. Agora, uma casa, né, nos indaga o Pedro Duarte, da qual não se sai, ainda é uma casa? Acho que fica interessante a gente pensar, né? Um ambiente onde nós nos sentíamos, digamos assim, resguardados, né, protegidos e destinado ao descanso, ao lazer, onde se trabalha incessantemente e essa diferenciação não é mais feita
como é que a gente nomeia, né? Quer dizer, pode ainda, semanticamente, continuar sendo chamado de lar, de ambiente doméstico, onde essas duas dimensões, né, de público e privado também já... Eu acho que a pesquisa aponta, assim, ainda, né, os resultados são muito incipientes, mas já apontam aí para umas categorias interessantes, né, para a gente organizar aí o nosso pensamento, né, novos paradigmas. E acho isso, Felipe, que você traz também muito interessante, né, muito curioso, as incongruências que o campo traz, né, um número tão expressivo e agudo de pessoas, né, com formações sintomáticas, né, quer seja melancolia ou ansiedade, e pouca gente, apesar de, né, psicanalistas como Cláudia, por exemplo, já ter atendido, né, dezenas, quiçá centenas de pessoas nessa quarentena, nessas inúmeras listas aí, né, ainda assim, né, esse nosso estudo preliminar indica que pouca gente, proporcionalmente, né, desse enorme contingente aí de pessoas que estão em sofrimento psíquico, tem pedido ajuda. Então fica aí esse alerta, eu acho que alguma coisa para quem, não só psicólogo, mas da área de saúde, né, de uma maneira geral, a gente ficar atentos, porque isso significa que certamente o desamparo também está correndo, né? E algo vai ter, algum rabicho, não sabemos qual, né? Se as pessoas vão melancolizar, se elas vão ter saídas só, né, hipocondríacas, não sabemos, mas algo desse trauma vai se manifestar. Dito isso, eu queria olhar aqui um pouquinho do chat para ver se tem alguma pergunta, né? Abrir aqui para a gente, para além dos elogios, né? Que muito nos deixam felizes, né? Com a interação de vocês. Queria abrir agora para as perguntas, enfim, né? E para também abrir o nosso diálogo aqui. Diga, Cláudia. Não, é só um comentário a propósito dessas milhões de pessoas, né, que eu atendi, você também atendeu, né, e outros colegas, quer dizer, sobretudo no voluntariado, eu acho que talvez seja importante, que eu acho que aí tem uma coerência com isso que o Felipe falou, né, da pesquisa, assim, porque, na verdade, eram questões pontuais, né? Poucas pessoas estavam procurando realmente tratamento, né, assim, para rever a própria história, se redescrever, né, dar sentido àquilo que estava, né? Então, assim, eu acho que isso é coerente com essa história de não procurarem tratamento, né? Era assim, vamos apagar um incêndio, né? E a gente foi bombeiro, né? A gente estava com a sirene de madrugada, mas acho que realmente eu estou pensando agora, né? Não houve uma demanda grande de tratamento. Acho que você tem uma casuística boa, né? Porque você atendeu das pessoas que eu conheço, é uma das que mais atendeu, não sei se é a que mais, mas certamente das minhas conhecidas, né? Foi uma coisa boa, né? E pode falar com autoridade sobre isso. Tem um estudo, ela até até prima minha, a Maria Tavares, você deve... Pois psiquiatra, prima. E eu estava... Isso, família. Então nós somos primas também, ué. Bom, agora pronto, aí viramos aqui ambiente eu sempre falei para Maria e para Margarida que nós éramos primas. Pois é, família do meu pai, enfim, mas eu não estava procurando por pesquisas da Maria, mas caí num artigo bem interessante dela com dois pesquisadores da Federal, de novo, a Federal do Rio Grande do Sul é potente, né, nas pesquisas. Muito interessante, sobre saúde mental entre os profissionais de saúde, né? Por profissionais, eles entrevistaram muitos enfermeiros, né? E aí, muito interessante a fala desses enfermeiros, por quê? Né? Que com a questão na pandemia, com o isolamento, os doentes
estarem privados, pessoas que foram internadas em hospitais privados, do contato com a família. E eu sei porque tem um exemplo em casa, meu pai internou e só podia ficar uma pessoa de acompanhante, mesmo assim confinada no quarto, ela não podia nem circular, né? E aí tivemos que fazer uma escolha, quer dizer, nenhum dos outros familiares tinha acesso, então, enfim, um negócio bem barra pesada, muito radical. E aí, qual não foi a surpresa? Quer dizer, que não é surpresa nenhuma, mas eu acho que eles apontam isso com muita sensibilidade. Os enfermeiros, não só enfermeiros, assistentes de enfermagem, mas até o pessoal da limpeza, os seguranças, o pessoal que lida diretamente, né, com esse... Na linha de frente. Na linha de frente, que a gente está muito acostumado a ouvir essa dimensão heróica dessas pessoas, mas essas pessoas é que relatam uma escuta muito pesada, acho que não tem a adjetivação, é essa, né? De ter que dar conta, contingenciar a angústia dos pacientes, né? Isso eu achei muito interessante, porque aí, claro, tem uma questão que deriva disso. Quem cuida de quem cuida, né? Aquele chavão. Então, na pesquisa da Maria, para fechar aqui a menção ao artigo deles, um aumento muito grande pela a procura de um espaço de escuta dentro dessa categoria desse segmento sujeitos dos enfermeiros nos hospitais. Nível de somatizações altíssimo e tal, mas referindo essa queixa. A gente ofereceu um tipo de cuidado e agora tem um adicional aí de escuta, para além dos cuidados com a fisiologia, né? Então, eu achei muito, muito interessante, na cruza, né, do que o Felipe estava falando, vem cá, se as pessoas, e Cláudia complementa olha, era quase que um vomitório, né? Era assim, era esvaziamento, mas não catártico, né? Exatamente, a coisa catártica. E aí você tem, no paralelo ali, os enfermeiros dizendo que estão tendo que suprir uma demanda que, enfim, inédita. Né? Ao mesmo tempo, Joana, tem uma coisa também muito dura, eu acho, e que é também para ser, eu acho, pesquisada, né? Assim, me propõe até a participar. Eu não estou na universidade, mas é porque eu gosto de pesquisa. Que eles, a maioria, não sei se... Eu, inclusive, estou ainda no voluntariado da UFRJ, só que agora eu estou devagar, quase parando. Eu estava até fazendo grupo lá, mas, enfim, porque lá é minha casa. Uhum. E eu não atendi naquele outro, no primeiro voluntariado que apareceu, do qual nós participamos juntos, nem no UFRJ eu não atendi um profissional de saúde. Pois é, né? Olha aí. Não, aliás, atendi um da UFRJ, uma pessoa da UFRJ. Você tradicionalmente coordena grupos, ainda tem essa, né? Nem no individual e nem como grupo. Não. E assim, quer dizer, aí não sei exatamente quem, se foi uma paciente, ou se foi a irmã, se assim, eles não estão aguentando, para eles aguentarem, suportar, né, inclusive agora com essa que você está trazendo da escuta, né, que para além de tudo, ainda tem uma escuta. E a gente sabe que essas pessoas, quem trabalha em hospital e trabalhou, sabe que, né, às vezes é o faxineiro que é o terapeuta base de alguém porque é com o faxineiro que a pessoa faz a transferência, né? Exatamente. Então, distribuição, né, desse artigo aí da Maria, com essas... lembrar, né? Ver isso à tona, de quem não tem essa vivência, né? Institucional do hospital, enfim, saber, porque é muito pesado, né? Essas pessoas estão com nível de esgotamento que desmonta. Mas um lugar de vão quebrar a carapaça, né? Quebrar a armadura, né? Isso, e aí não pode prescindir do trabalho, então, né, aí o conflito, monstro.
mas de todas as pesquisas, muitas pesquisas, né, foram abertas aí nesse primeiro semestre, mas essa eu achei, assim, né, especialmente sensível, porque é isso, que são profissionais invisíveis, né? Porque não tinha, deixa eu ver se eu sou mais clara ainda no ponto que eu estou querendo destacar, ressaltar. Não era a dimensão heróica, é claro que tem isso, né? Mas era uma outra, era da saúde mental de um segmento, muito tem se falado, e a gente mesmo nas lives, né, o Cláudio, que você me chamou, sobre o corpo de classe, quem é que tem o privilégio de poder fazer home office, quarentenar, mas não era disso. Era um recorte específico de saúde mental. Bom, as pessoas estão lá, estão trabalhando, não podem se isolar, mas um trabalho, claro que ela estava montando isso, de escuta específica, um grupo ali no próprio... Mas assim, de novo, vou repetir, eu tive pai internado agora há 2 semanas. Está muito complicada a circulação no hospital, né? Porque eles estão isolando, então mesmo nos corredores, eu fico pensando aqueles grupos de recepção, você, enfim, que também, né, tem muita cancha com grupo, quer dizer, aonde que você, aí não pode aglomerar, quer dizer, onde é que você organiza, viabiliza, né, esses encontros, mas é disso que essas pessoas estão falando, né, que os plantões parecem durar muito mais do que, né, parece que eles se sentem uma eternidade, o de 12, 24, então, claro, né, enfim, então acho que tem uma pista interessante para se pensar, né, em cima desse sprint aí, disso que o Felipe jogou, né, porque ali claramente era uma demanda para um espaço de acolhimento, escuta, e dito muito claramente, está muito pesado para a gente, a família não pode estar aqui, tem uma angústia enorme, claro, né, o paciente não só tem todas as questões, as incertezas, enfim, tudo que a doença traz, uma doença desconhecida, mas o fato de ele estar privado, né? Não tem mais aquele espaço para ventilar, bom, tem a hora da visita e a família... Não, eles têm que emprestar o próprio corpo, né? Como uma família. Né? Então, acho que é mais uma coisa para a gente pensar dessa dinâmica, né, para quem está na área de saúde, enfim, das inúmeras coisas. Que mais, gente? Estou aqui, quero saber aqui se o povo vai se manifestar ou vai ficar no elogio, porque eu vi tem vários elogios aqui. Ai, que legal. Eu aqui não vejo nada. É porque está no chat, é porque eu estou coordenando. As pessoas estão aqui dizendo... pergunta do Henrique, deixa eu ver aqui. Pergunta do Henrique, deixa eu ver qual é a pergunta. Não estou... Eu sou... Você está vendo no Facebook ou não? Eu estou olhando aqui no chat, né? Estou vendo as pessoas fazerem menção a uma coisa que eu não estou encontrando aqui. Bom, até o final da semana eu vou me pegar para coordenar melhor as mesas vindouras, né? Essa daqui ainda estou meio engatinhando. Bom, tem gente aqui, né, falando que Joana, eu acho que eu achei a pergunta do Henrique. Ai, que bom. Então me salva. O Henrique fez uma pergunta que eu não consigo ler direito aqui, mas ele falou desse aumento da angústia e da ansiedade com relação ao uso das redes sociais. Agora aumento da ansiedade, é verdade. Isso de você não ter... Como é que você... Primeiro que o psiquismo lida mal, né, com aquilo que não é familiar, para início de conversa. Como é que a gente planifica, prospecta, projeta, né, em cima do quê? De um cenário de devastação, né? Eu acho que está todo mundo concordando, né? Eu acho... o aumento das redes sociais, eu poderia dizer do lugar da clínica, né? A Cláudia também pode... A comparação, sobretudo as pessoas que furaram, flexibilizaram a quarentena, eu vejo os meus pacientes ficam, né? Com um incômodo enorme, né? E aí resolvem parar de frequentar porque fala, vem cá, tem alguma coisa de errado aí, né?
exclusão, eu acho que é o medo também. Eu não sei, quando eu passo ali, passei esse final de semana aqui no Baixo Gávea, onde eu moro, no Leblon, o meu primeiro pensamento foi: Deus do céu, né, o sistema de saúde colapsar. Tem alguém que precisa desligar o áudio porque a gente está mastigando. Quem estiver mastigando, desliga o áudio. Eu acho que as pessoas estão concordando, né? Essa incerteza em relação ao mesmo, né? As pessoas estão rindo aqui. Mas gente, agora com essas reuniões todas em plataforma, a gente brinca, né? Falando das novas formas de sociabilidade, é gente que dorme... Bom, tem gente que toma banho, tem gente que, né, vai passar fio dental, esquece de desligar a câmera, tem de um tudo, né? É uma reunião aí de governo que parece um cara tomando banho, então... Tá aí no etos normal, né? Enfim, por enquanto o que eu estou vendo aqui é essa questão da incerteza em relação a esse cenário distópico, se eu entendi corretamente, né? Que nos assombra. Eu não sei se vocês viram, mas há uma matéria que saiu na BBC, porque já viralizou, né, nas redes sociais, das milícias, não só nos subúrbios de Nova York, como acho que no Kentucky também, Estados Unidos, né? Agora, em vias do Trump se reeleger. Milícias ultradireita e milícias, né, de movimentos Black Lives Matter, né, nas duas pontas. Mas é um cenário de filme apocalíptico. A gente pensa que, né, nós temos essa tendência a mimetizar, a importar essas coisas. Eu parecia uns filmes de ficção científica, só que não, né? Olha só, que Orlando Porto diz o seguinte: a empresa em que trabalha colocou milhares de funcionários em teletrabalho. Não tem dúvida que nós estamos trabalhando mais em casa. Alguém tem dúvida? Eu não tenho, né? Porque você não para. Não. Você não tem a marca, claro, né? Não, né? Você vai... uma jornada ininterrupta, né? Exatamente. O lado bom nisso, novas formas... sim, é sempre bom ter uma visão um pouco mais arejada, mas que isso eu não tenho a menor dúvida, acho que vocês vão concordar que está intimamente ligado à uberização do trabalho, também não tenho, né? Assim, porque em casa, a uberização do trabalho, né? A ideia do empreendedor de si, que em tese tem mais autonomia, né, que está em casa, faz o próprio horário, enfim, né, sabemos dessas premissas. Não estou dizendo que seja só isso, mas eu acho que vem para e passo, né? Eu acho que estão falando aqui de tendência. As tendências acompanham valores, costumes, né? Enfim, também vem par com taxas altíssimas, né, de desemprego, enfim, né? Vou falar em distopia, não sei se as pessoas viram, mas é uma sugestão. Eu me lembro até que foi o Haddad que deu essa sugestão, achei muito interessante. Na época da campanha, o conto da Aya. Handmaid's Tale, né? É barra pesada, né? Mas assim, é muito... Infelizmente, né? Muito... Eu acho que o assustador é que nós não somos Amish, né? Outro dia eu estava vendo alguém falar e foi uma das melhores explicações. Os filósofos estão todos em polvorosa, né? Então, um solo festa para todos os filósofos fazerem previsões. Mas é um misto, né, de cenário apocalíptico, futurista, só que agora, com uma lógica... futurista sem futuro, né? Sem nenhum futuro, né? Bom, arquitetura da destruição, pronto, temos isso também, né? Mas uma lógica medieval, uma lógica pré-moderna, né? Assim, se a gente for pensar nesses contrastes, nessas contradições, um individualismo levado ao paroxismo, né? O cara que vai
se arvorar o direito, não usar máscara, dizendo que ele tem, né, essa liberdade, essa autonomia. Aí para mim Mas então, tem até protestos pelo mundo de pessoas querendo não usar máscaras. Vocês não viram, gente, aquele vídeo, e a audiência, espero também, né, que tenha visto, os rapazes oferecendo gratuitamente máscara, e as pessoas não só acomodadas, com as reações mais virulentas possível. Né? Sai daqui. Bom, tão virulenta como tentaram também impedir aquele homem de homenagear o filho morto, né, na pandemia, com as covas, né, simbolizadas ali na praia de Copacabana, e as pessoas desfazendo, quer dizer, alguns... Então, assim, não basta não partilhar daquela... Enfim, isso é uma questão ética, né? Você precisa destruir, se sente... Então, temos isso, aí temos também, né, essa coisa absolutamente infantil e de esse efeito manada, tá tudo em Deus, Deus vai nos salvar e tal. E temos isso, quer dizer, essa falsa premissa, que ao meu juízo, né, de autonomia e liberdade, né? Só que é um pensamento capenga, né? Porque eu tenho autonomia e liberdade, o cara vai te dizer, não, para não usar mais se eu quiser. Sim, mas o rapaz que está ali trabalhando não tem autonomia e liberdade para não ir trabalhar e não se contaminar. Quer dizer, então você já teve ou não teve, sei lá, Covid, se imunizou, mas aí você contamina outro. Quer dizer, essa dimensão ética. Eu acho que uma das coisas mais difíceis desse momento, Joana, para mim, tem sido, de fato, constatar o que é a humanidade. E sua perversidade, né? Porque realmente, assim, eu me sinto, assim, como outras pessoas, você, o Felipe e muitos outros, mas eu acho que nós somos minoria, infelizmente, uma outra espécie. Eu estava conversando outro dia com uma amiga e ela disse, dá um nome para essa espécie para nós. Eu acho que é eugenia, sabe assim, raça pura. Eu estou muito com esse ideário nazista, eugenia, porque é isso, né, gente? Eu não estou falando isso academicamente, não. Eu estou falando, deixa eu até deixar bem claro, eu estou falando que eu estou notando, não sei se vocês já ouviram, como a nova gíria do momento, e a gente sabe que esse termo de imaginário está refletindo alguma coisa, as pessoas estão falando em raça. Que raça de gente que se anda? Eu, no início, eu achei que isso era uma piada, mas é a nova... Prestem atenção. Porque isso aí tem, assim, né, uma genealogia muito específica. Que raça, para mim, é essa coisa, né? Raça pura, né? Então, bom, fiquemos atentos, fica isso aí. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho acho que um ato dessa virulência, como, vamos citar aqui 3 exemplos, né, mais recentes, em fazer protesto, buzinaço em porta de hospital, querer impedir a menina, né, uma menina de 10 anos de abortar. Lembrei aquele da Paulista também, né? Do deboche com os mortos, e esse agora na praia de Copacabana, de destruir covas simbólicas ali para, né, as pessoas poderem cultuar seus mortos. Então, acho que... isso é do limite do... Eu acho que isso é perversidade. Não, eu acho que é perversão, porque eu acho que é você se colocar fora da lei. Fora da lei, com esse discurso da... Quer dizer, aí não interessa os fatos, a ciência, a verdade, nada disso, né? Tá essa verdade religiosa, um pai aí, um grande pai. Então é isso, acho que essa lógica, o Safatli fala uma coisa muito interessante sobre isso. Uma lógica suicidária e de profetas, né? De profetização. Acho que é nesse registro aí que a gente tem que pensar. Acho. Fica aí para,
né? Hoje você falou disso, eu lembrei do um pequeno vídeo do Wagner Moura, que eu até coloquei no Instagram, que uma das coisas que ele fala e que me impressiona é assim, não tem mais verdade, a verdade acabou. Mas não tem mais verdade porque a gente está operando nessa lógica perversa e aí a gente sabe também, né, Cláudia, que é um registro, eu fico pensando assim, se eu for pensar em termos de narcisismo, né, porque tem um confronto aí com o desamparo que não pode se dar, né? É delirante, né? É uma saída. Se você pegar os negacionistas. Bom, enfim, não quero. Estou falando. A gente está numa era da pós-verdade, né? Em que os fatos não são tão importantes quanto o apelo, a crença e a emoção. Então as pessoas simplesmente descartam aquilo que não faz sentido para elas por uma crença. Acreditam no que convém. Né? Mas a gente sabe que é uma forma muito infantil também. Né? Então, fico pensando aqui, já que você fez esse trilhamento tão bacana, né, Cláudia? Foi pela via da psicopatologia e como é que se atualiza o corpo nas diversas... eu acho que se é para pensar dentro desse eixo, é isso, né? Porque aí, que verdade, que ciência, quer dizer... Aí não opera, não opera, porque isso aí não são verdades totais, né? Quer dizer, claro, você pode até ter essa relação de criar logo uma religião, mas o que a gente está falando é o seguinte, quer dizer, de uma negação, né? De uma total negação. E acho que é isso, aí contra isso, né? Mas eu adoraria que não fôssemos minoria. Mas somos, sim. Porque... somos resistentes. Mas aí numa categoria mais ampla, né? Curso de humanas, um espaço acadêmico, ou no caso você que não é acadêmico, mas é intelectual, quer dizer, aí acho que é uma minoria mais ampla, né? Que a gente está tratando aqui, né? O pensar virou uma coisa muito transgressora, né? Sobretudo nas humanidades, então. Exatamente. Né? Aliás, lembra da Hannah Arendt falando dos caras lá, os burocratas, né? Que mandavam o povo para a câmara de gás. O problema é que eles não pensavam. Eles eram pais de família excelentes, né, e tudo, mas eles não refletiam. Seguiam as ordens. Né, tomavam ordem, né? Acho que nesse sentido o Lacan, quando retoma, né, a dialética lá do hegeliana, estava certo. Que isso, você se aliena, mas é muito cômodo, né? Uma alienação... muito cômodo. Tem ordem. Sabe o que eu acho? Eu falei aqui do safado, da coisa da lógica suicidária, mas eu acho que o Brasil, ele opera, não sei se ele está operando não, porque acho que isso é uma coisa tradicional, vou até me corrigir, que eu tenho uma amiga minha, antropóloga, que fala, a gente opera na lógica do capataz, né? Sabe assim? A lógica do capitão do mato. Essa figura nunca saiu, é só uma roupagem nova, né? Em nome de interesses, mas eu tomo a ordem, e aí as maiores atrocidades, genocídio, enfim, não sei. Acho que é esse o terreno, infelizmente, que a gente está, esse terreno pantanoso. Vamos ver, né? Tomara que espero que os alunos aqui que assistiram sintam-se instados, contaminados, assim, para... continuar refletindo sobre isso, porque é a única chance que a gente tem do pensamento não morrer, né? É a reflexão, é a troca, compartilhar as ideias, a arte. Compartilhamento. Se a gente compartilhar a sociedade em rede, então também que o pensamento, não a informação pura e simples, porque é inevitável, mas o conhecimento, a interpretação, acho que é importante a gente marcar, né, nesse espaço aqui, né, que é o da academia. Acho que esse é o espaço por excelência para a gente exaltar a questão da interpretação, que é o que está no cerne, né, dessa discussão toda, o pensamento crítico, que é o que está sendo atacado, né? Claro.
Isso aí é que é a minha... Do ético, né? Não. Saiu no Cadernos do Círculo. Isso foi na minha primeira... Vai? Me adiciona lá no... Por aí. Onde Nosso, no grupo. A gente me adiciona onde vocês quiserem. Eu né? O que a gente mais... Eu adoro ser adicionada, assim, porque eu me sinto integrada, né, em algum lugar, sei lá. Essa agora é a forma de laço, né, gente? Melhor. Assim, eu tô aqui, eu tô feliz, eu tô emocionada, eu já me emocionei, eu já quis chorar, eu já ri. Quer dizer, né, assim, então, assim, mas, na verdade, essa humildade que eu falava agora, que me lembrou desse texto, é uma humildade com relação, assim, a gente não sabe nada, Joana. A gente está procurando. É terrível, né? Mas a gente não sabe o que será amanhã. E ainda tem o seguinte, as verdades são sempre provisórias, né? Sempre. Quando sempre. Né? Por isso que temos que lutar tanto pela memória, não deixar as memórias morrerem. É verdade. Exatamente. E o velho não tem lugar, né? Um dos tabus contemporâneos, né? Trazer história de outros valores, né? Outros costumes, outras verdades, né? Outras narrativas. Eu acho que tá aí, para não ficar uma mesa, uma fala muito pesada só, eu acho que tem isso, né? Esse compartilhamento das plataformas estão servindo para como é que eu poderia... Esse intercâmbio, né? Isso eu percebo. Acho que esse intercâmbio de saberes, isso eu acho que isso tem sido muito fértil. Né? Muito... Que ao vivo, às vezes, presencialmente, tem muita gente que sobretudo aluno, né? Intimida. E acho que esse espaço, as pessoas, né? Talvez... Enfim, pensemos aqui também alguma vantagem, né? Eu tenho um programa de rádio, né, na TV, na Rádio Ativa FM 98,7, toda quarta-feira, de 18 às 20 horas. Né? A Cláudia é comunicadora, né, Cláudia? Você é uma comunicadora, já está aí na Não, eu sempre tive o sonho de ter um programa de rádio, que nem a história da motocicleta, que eu sempre tive o sonho, né? E finalmente chegou a hora. E, assim, uma das coisas que eu mais gosto... Convide os alunos para ouvir teu, né? Pois é, então. Né? Tem temas bem... Sobretudo na área de psicologia comunitária, né? Também. Você traz... Exatamente. E os ouvintes fazem... Porque é uma rádio que tem uma amplitude muito grande. Rádio Ativa FM 98,7, né? Pode ser acessada por vários... Tem uma página no Facebook... E, enfim, tem várias maneiras de acessar. E as perguntas dos ouvintes são muito interessantes. Assim, é uma troca. São perguntas muito, muito, assim, que para mim é surpresa, né? Não sei, eu não imaginava que eu fosse... Às vezes eu tenho que estudar para responder uma pergunta. Né? Mas é também muito estimulante isso, né? Olha, aqui as perguntas, que às vezes a gente esquece e acha que está na sala de estar, nós três. Então, resolvi, né, cumprir aqui a minha função e olhar o que as pessoas estão falando. Olha, a Cássio aqui. Pois é, mas enfim, tem isso aqui de chat. Eu vou ter acesso a isso depois ou não? Fica o chat, né? Ao contrário do Instagram que apaga, né? Que não, a live que tem que é igual stories, né? Não fica registro, aqui fica. Porque no Zoom você pode salvar o chat. O Acunativos, eu vejo assim, que a gente dá as aulas e seminários aqui, e depois, se você quiser ir lá resgatar a pergunta de um aluno, a colocação de orientando, tá lá. Isso é ótimo, né? Eu gostaria muito de ver, né, o que as pessoas falaram. Olha, no geral, mas assim, né? Deixe-me ver aqui no tocante a manter a racionalidade e a empatia. Deixa eu ver. Orlando Portué tá complicado. A Mariana que diz assim, gente, né? Não vamos desistir, a nossa luta, meu povo, as pessoas convocando aqui
Precisamos, Regina Leal dizendo que precisamos trocar ideias, não só consumir informações, precisamos, Regina, certamente. Orlando Porto já colocou aqui o link da Rádio Ativa. Ah, que legal, obrigada, Orlando. Muito legal. Pois é. Essa semana eu vou entrevistar o Lindbergh Farias. E Cláudia só tem... Outro dia foi o Temporão, né? O ministro. O ex-ministro da Saúde. Depois foi o Zé Luiz, músico, que está em Nova York, que foi da banda do Caetano. A nata aqui. Deixa eu ver, Regina Leal, o povo se divide, nada decidem, ficam brigando entre si, enquanto o Planalto vai passando a boiada. Nosso ministro da Saúde, né? Só na canetada. A velha estratégia de dividir para dominar. Veterinário? Manifestando aqui. Oi? É o veterinário? Eu já estou perdida, eu já nem sei mais. Regina Leal dizendo a velha e eficiente estratégia de dividir para dominar. Kátia Wagner... Eu estava perguntando sobre o ministro da Saúde. O ministro da boiada era o do meio ambiente, é o Ricardo Salles. Tá. É porque o outro era interino, né? O da saúde, não tinha ministro. No militar, é verdade, não tinha, né? Não. Kátia Wagner, me dá a impressão que estão querendo matar o nome do pai de vez, voltar à ordem primitiva. Mas que é um estado ao mesmo tempo, a gente, né, que a crise percebe como anomia, é um estado autocrático também, né? Então, pendulamos aí. Deixa eu ver, Daniel Cunha, fora que nos campos nazistas tinha biblioteca, logo essa ideia não parte da ideia de ignorância intelectual, e sim uma ideia super reacionária, Daniela. Super reacionária. Nossa. A gente mencionou aqui a questão da ignorância, que é interessante como massa de manobra que o povo, né? Que é um contingente cada vez maior de pessoas se mantém ignorando no sentido de não desenvolver um pensamento crítico. Pelo menos você tem um tipo que é muito viciado, né? Regina Leal, de novo aqui, ao parecer as pessoas que pensam com humanidade estão desistindo de se manifestar porque o manifesto foi tomado porque grita mais alto, como os guardiões do Crivella, ou seja, as pessoas todas se manifestando, trazendo muita questão da política, né? Acho que é mais o caso do grupo negacionista, muito barulho, muito barulhento, irritante, esse povo desapainar, enfim... As pessoas aqui ativamente, o que é ótimo, porque para a gente... Maravilha. Que essa revolta seja potência. Resistir, lutar, né? E continuar nessa troca tão séria. Larissa aqui. Momento aí, as pessoas, né, também concordando sobre nós... honrarmos, né, e tentarmos de alguma maneira algum rito simbólico, né, em homenagem aos nossos mortos, diz a Larissa. Mariana, diz que chegamos a uma realidade em que a perversidade é estimulada por governos autoritários, genocidas, o governo estimula a própria população ao extermínio, para descartar socialmente, manter apenas a dominância da elite ou alguns interesses, né? Olha, acho que está tudo meio... acho que tem um certo uníssono aqui, né? Não estou vendo uma voz assim destoando, dissonante. Bom, aí tem pessoas relatando aqui perdas pessoais, de pai, sem direito a velório. Aí é muito triste, né? Aí tem vários, eu mesmo conheço vários. E é isso, né? Que a gente não sabe como é que... melancolizaremos, né? Tem psicanalistas já apostando nisso, né? Como uma formação sintomática, uma melancolização coletiva, enfim, isso aí é papo para outra mesa, gente, já se faz tarde, vou fazer aqui o papel de cuco, né? De coordenador para encerrar nossa mesa potente, que são 10 horas, e agradecer muito a presença de ambos, né? Cada um com o seu lugar aí de fala, seu lugar subjetivo, mas uma troca muito rica essa nossa. Estou supondo aqui pelos comentários vários que as pessoas, né, nossa audiência que gostou, eu adorei, né? Então, eu também. Acho que foi bom, né? Ai, que bom que vocês acham. Eu queria agradecer muito a todos vocês, a você, Jojo, minha querida pessoal sensacional. Então, olha, eu acho que não fomos só nós que nos divertimos e nos encontramos. O pessoal aqui estamos
Queria parabenizar o Felipe por esse trabalho também com a memória, sobre a memória, né? E foi um prazer te conhecer, Felipe. Foi um muito prazer bom. também. Espero que possamos fazer em algumas novas... lives, já te conheci um pouco, mas muito bom estar aqui com você. Olha, o Orlando diz aqui que ainda vai ser material de pesquisa aí, então serve para ambos, né? Por muitos e muitos anos. Que ótimo que as pessoas se sentiram instadas a pensar. E outra coisa que eu falo sempre, vou repetir, fechar aqui a nossa conversa, né? Pesquisa, pensamento acadêmico, né? O exercício intelectual, ele não precisa ser enfadonho, né, gente? Né? Pode ser muito divertido. Agora perdemos a Cláudia, não sei se ela saiu, então vou despedir, né? Porque uma das nossas convidadas já saiu aqui de cena. Então,